Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra, especialista em sexualidade humana, atendendo em Curitiba e online para todo o Brasil. E no vídeo de hoje vou falar para vocês sobre por que a descoberta de infidelidade é o fim da história passada do casal. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir que, se vocês gostam de assuntos de saúde mental, sexologia, se inscrevam no canal, cliquem na sineta para ativar as notificações e me acompanhem aqui toda semana. Então vamos falar um pouquinho para vocês a respeito de por que a descoberta de infidelidade significa o fim da história pregressa de um casal ou de uma determinada pessoa. Porque que isso determina uma mudança completamente na história que vinha sendo construída até a descoberta de infidelidade. Então vejam bem, quando uma pessoa descobre a infidelidade, o que acontece com ela? Ela, seja através de WhatsApp, que é muito comum atualmente, ou outras redes sociais, a pessoa acaba recebendo novas informações, que são informações muito impactantes, informações novas e causam um impacto tremendo sobre a vida dessa pessoa que está fazendo a descoberta. E uma vez que ela tem essas informações, o que acontece? Ela descobre que a sua parceria, seja um homem ou seja uma mulher, tinha uma vida dupla, afetiva e sexual com uma outra pessoa, e imediatamente ela percebe que, ou fica com a sensação muito profunda de que o que ela vinha vivendo até então era uma vida falsa, que aquilo que ela vinha vivendo era uma mentira, aquilo não era real. Então, a partir desse momento, as coisas se complicam. E o primeiro acontecimento impactante depois da descoberta é que a pessoa que descobriu essa infidelidade, ela começa a sofrer uma espécie de um tsunami emocional. Ela acaba sendo tomada por uma quantidade imensa de sentimentos de vergonha, humilhação, ansiedade, raiva, ira, desânimo, sentimento de vazio. Então ela imediatamente já sofre um impacto gigantesco dessas emoções, todas elas negativas. E obviamente que nesse momento o estresse conjugal e familiar se torna intenso, se torna muito grande. E aí, a partir desse momento, a situação de ambos os parceiros desse casal, esse caminho de ambos começa a tomar direções diferentes. Então vamos lá. Para a pessoa que traiu, para aquela que foi infiel, que quebrou a confiança, essa pessoa ela tem apesar da história de vida estar bastante comprometida, para ela que cometeu a infidelidade, a vida teve uma sequência, teve uma lógica, teve uma continuidade. Então, mesmo fazendo suas opções por ser infiel, por ter um caso, por ter um relacionamento extraconjugal, essa pessoa ela tem uma história de vida, uma narrativa que faz sentido. Mesmo tendo uma vida dupla, a vida dela teve continuidade, teve uma narrativa que faz sentido, teve uma sequência, para que vocês possam entender melhor, que para a pessoa tem toda uma continuidade. Já para a pessoa que descobriu que está sendo traída, a história acaba sendo bastante diferente. Então, para essa pessoa que descobriu que está sendo traída, o passado dela começa a ficar nublado, a história de vida dela começa a ficar nublada, a história do casal, a história do relacionamento afetivo, do relacionamento sexual, o histórico familiar, tudo começa a tomar um tom borrado, porque a pessoa perde as suas verdades, ela já não sabe mais o que é verdade. E essas novas informações sobre a infidelidade, elas começam a se infiltrar nas memórias que essa pessoa tem a respeito do relacionamento. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um relacionamento que tem 10 anos de evolução, um casal que está junto há 10 anos. Aí, de repente, um dos parceiros do casal, seja homem ou seja mulher,
descobre essa infidelidade, e essa pessoa que descobriu, ela começa a fazer alguns questionamentos, assim, porque muitos questionamentos, na verdade, começa a se perguntar assim, puxa, será que ela, né, a amante, o que ela tinha mais do que eu? Ela era mais bonita do que eu? Ela era mais jovem do que eu? Né? O que aconteceu? Por que ele se sentiu atraída? Por que ele se sentiu atraído por ela? Né? Um parceiro, um homem que descobriu que está sendo traído, pode se perguntar, puxa, o que será que fez com que ela sentisse atração por esse outro homem? E começam a vir outras perguntas, assim, será que ele era melhor de cama do que eu? Será que ele fazia coisas que eu não fazia com a minha parceira? O que ela encontrou nele que não encontrou em mim? Então, a mente, como ela é muito rica e é muito criativa, e isso não tem limite, a pessoa começa a fazer mil interrogações. E dependendo do tipo de como foi feita essa descoberta, né, as coisas podem se tornar muito mais complicadas. Eu vou dar um exemplo para vocês que a gente atende no consultório toda hora, mas isso a todo momento a gente está atendendo um caso assim. A pessoa descobriu no WhatsApp, né? Então encontrou lá mensagens trocadas pelo parceiro, vamos supor, uma mulher, encontrou mensagem trocada pelo parceiro com a amante e foi olhar lá a data daquela mensagem e descobriu que a data coincidiu com o momento em que ela estava grávida. Então, além do fato em si, a infidelidade, a pessoa começa a sentir também o momento como algo muito pesado, muito difícil de lidar, né? Às vezes um homem, né? O homem descobriu pelo WhatsApp da esposa que ela estava mantendo um caso com um colega de trabalho e foi ver lá a data de uma troca de mensagens muito carinhosa, né? Onde a pessoa expressava muita emoção a respeito daquele relacionamento e acaba descobrindo que a esposa trocou aquela mensagem no momento, por exemplo, que eles tinham ido fazer uma viagem de segunda lua de mel. Então, isso tem um impacto terrível, tremendo sobre o psiquismo da pessoa que descobriu que está sendo traída. Aí a pessoa começa a entrar num processo de ruminação. Ela fica ruminando informações de um modo circular. Ela repassa, ela pega uma informação, vamos supor, encontrou uma outra informação também, vamos supor que seja via WhatsApp. E aí ela começa a repassar cada detalhe daquela informação, quando aconteceu, né, qual era o momento do casal quando isso aconteceu. Isso se torna ainda pior quando tem imagens. Às vezes as pessoas acabam sendo muito descuidadas, essa pessoa que está sendo infiel acaba sendo muito descuidada, e o parceiro descobre uma infinidade de fotografias onde o marido ou a esposa infiel estavam assim, em algum local, às vezes viajando, inclusive, juntos, e tirando fotos, assim, como se fossem namorados. E isso tem um impacto terrível. Então, a pessoa, ela rumina sobre aquilo, e ela repassa datas, ela repassa locais, ela repassa uma série imensa de informações, aquilo fica na cabeça, ela não consegue sair, se torna uma coisa obsessiva, traumática, porque isso gera um trauma muito grande, e a pessoa fica numa tentativa de dar sentido àquilo. Então ela fica voltando lá para o passado, toma posse das informações que ela descobriu sobre esse parceiro ou essa parceira infiel, fica vindo do passado em direção ao presente para tentar reconstruir essa história, para tentar construir. E aí, vejam bem, a gente está falando de uma pessoa assim que tem duas histórias. Ela tem uma história que ela viveu com essa pessoa infiel e tem uma história que essa pessoa infiel viveu, cujos detalhes ela sabe alguma coisa, mas que ela não tem informações suficientes para dar sentido a tudo isso. Então ela começa numa sequência de busca incessante de novas informações. Então ela aperta, ela espreme, ela coloca o parceiro infiel contra a parede, ou a parceira infiel, ela quer informações, ela quer detalhes, e isso vai para uma situação, às vezes,
de extremo, assim, a pessoa quer saber o detalhe de como era a relação sexual, qual era a posição preferida quando ele estava com a amante ou quando ela estava com o amante, se tinha mais prazer do que do que com a própria pessoa que se descobriu traída. Mas as informações elas ficam girando na cabeça da pessoa e ela fica continuamente em busca dessas informações e pede informações. E muitas vezes o parceiro infiel, ele não suporta esse questionamento, ele se desculpa, ele diz que vai mudar, ou ele diz que se arrependeu, ou ele diz que daqui para frente vamos construir um relacionamento novo entre nós, mas ele se recusa geralmente a dar informações, porque essas informações, quantas mais forem reveladas, mais vai ser dolorido para quem descobriu infidelidade, mais vai ser difícil superar, mais vai ser difícil de integrar. E aí a pessoa que foi traída fica com outras dúvidas. Ela fica pensando assim, como é que eu vou voltar a confiar nessa pessoa? Como é que eu vou confiar num novo parceiro, numa nova parceira em caso de separação? Se eu tiver um novo relacionamento, ele vai ser baseado no quê? Qual vai ser minha verdade num novo relacionamento? E se eu persistir nesse relacionamento, ele vai ser baseado em qual verdade? Afinal de contas, qual que é a verdade? A verdade é que eu vivi, aquela que eu vivi com essa pessoa, ou é aquela que ela viveu com a outra pessoa? Porque muitas vezes nessas mensagens tem muita jura de amor, tem muito comentário carinhoso, tem muito eu te amo, estou com saudade, né? Não vejo a hora de te ver. Então, isso deixa a pessoa que foi traída em tal estado tão desconcertada que a pessoa acaba frequentemente, e isso é uma coisa que a gente que tem experiência nessa área conhece bem, a pessoa muitas vezes, essa pessoa que foi traída, desenvolve um trauma emocional que tende a ser uma coisa persistente, prolongada, né? E frequentemente a pessoa acaba precisando de auxílio profissional para lidar com isso, porque ela tenta e muitas vezes com recursos próprios ela não consegue integrar essas narrativas, ela fica desconcertada, ela fica sem chão e ela fica sem um norte, não sabe qual é o seu novo norte ou para onde que ela tem que seguir. Então, gente, em resumo, são situações muito complexas independente de se a pessoa descobriu que houve um caso, ou descobriu que foram vários, ou até descobriu que essa parceria, esse homem ou essa mulher, tinha um problema de compulsão sexual, o impacto sempre é muito grande. Obviamente que descobrir que houve um caso, o impacto vai ser diferente de se descobrir que o parceiro tinha, por exemplo, vários casos ou uma compulsão sexual, mas o impacto sempre vai ser enorme, sempre vai ser muito destrutivo sobre a vida conjugal, sobre a vida familiar, sobre os filhos, e então é algo que gera um processo muito longo para que se possa resolver e às vezes nunca se resolve totalmente, nunca se resolve de fato. Então, fica aqui esse vídeo, que é um vídeo de orientação, e a principal orientação que eu vou dar é assim, se você está passando por uma situação em que você descobriu a infidelidade da sua parceria, seja você homem ou mulher, se você sente que está muito difícil lidar com isso, procure auxílio profissional. Nós que trabalhamos na área de saúde mental, de sexologia, dentro da área dos relacionamentos afetivos sexuais, a gente está acostumado a lidar com essas questões, a gente está acostumado a tratar problemas conjugais, problemas, inclusive, dar suporte para a crise emocional intensa que a pessoa que descobriu que está sendo traída sofre, está sofrendo. Então, é todo um trabalho que a gente costuma fazer. Então, não pense que porque você está lidando com essa situação sozinha, ela vai se resolver facilmente, ou melhor, ela vai se resolver em algum momento do modo adequado, porque as pessoas, apesar de acharem que entendem muito sobre relacionamento,
elas percebem, quando passam por essas situações e recebem auxílio profissional, elas percebem que, na verdade, elas sabem muito pouco, tanto sobre relacionamentos afetivos, quanto sobre a sexualidade humana de um modo mais amplo. Ok, gente? Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem seu like, que nos ajuda aqui no canal. Se vocês gostam desses assuntos de saúde mental, de sexologia, se inscrevam no canal, cliquem na sineta, ativem as notificações e me acompanhem aqui toda semana. Mais uma vez agradeço, como sempre, a atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.